Rede Record de televisão. E antes de iniciar a entrevista com o jornalista Nino Carta, uma notícia. O presidente do Peru, Alberto Fujimori, anunciou hoje que vai renunciar nas próximas 48 horas. Fujimori se encontra em Tóquio, no Japão. Ele está no cargo há 10 anos. Iniciou seu terceiro mandato sob denúncias de fraude nas eleições. A crise se agravou depois que seu mais poderoso assessor foi flagrado num caso de suborno e depósitos milionários na Suíça. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 0, número da operadora, 11 3612 4076. O fax é 0, número da operadora, 11 3612 4093. E o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Nino Carta, boa noite, prazer em recebê-lo. O Nino está lançando um livro. Dia 22, vamos ter os autógrafos em São Paulo. É O Castelo de Amba, que é um livro que conta, entre outras coisas, trechos das experiências de Nino Carta, e são muitas e importantes como jornalista nesse país. Nino, por que esse título de O Castelo de Amba e o que é o livro? Porque não é uma coisa só. Bem, o Castelo de Âmbar, porque há uma imagem recorrente na minha cabeça, desde a infância, de um castelo de âmbar, quer dizer, um castelo sólido, mas transparente, aparentemente feito com âmbar, né? Que é sólido e transparente, e onde mora um velho que viveu intensamente e que tem, quem sabe, coisas para contar. Você diria que é uma autobiografia? De certa maneira é. Sem dúvida, é um livro altamente autobiográfico. Mas eu não queria escrever um livro de memórias, porque não me considero à altura de um livro de memórias. E considero, sinceramente, um personagem menor. E, aliás, tenho sérias dúvidas de que possa existir um jornalista que é personagem maior. Né? E, então, não me sinto à vontade de escrever memórias. Um amigo muito generoso, Mirlando Beirão, que escreveu uma resenha do livro, muito simpática e escrita num texto brilhante que fazem para lhe descer o meu, diga-se, ele diz que eu recorri à ficção, a essa aparente ficção, porque na verdade um francês diria que se trata de um roman à clé, porque a ficção me permitiu conferir às personagens um aplomb que na verdade elas não têm. A única coisa que eu vi na ficção foi uma troca dos nomes das pessoas. Quer dizer, alguns fatos são fatos absolutamente conhecidos e relatados do seu ponto de vista mais com fidelidade, mas com os nomes das pessoas trocados. E até alguns nomes que certamente os personagens reais não vão aprovar. Por que essa troca de nomes? Não todos. Alguns nem personagens todos, não vão nem aprovar. todos, porque há personagens que são os heróis, e há os personagens que são Sim, alguns dos vilões. personagens não irão aprovar. Sim, alguns. Outros irão Claro. gostar, suponho, espero. Né? Não, na verdade é isso. É algo autobiográfico, mas escrito, digamos assim, num ritmo e num tom de romance. É a história de um velho jornalista que morreu, que não deixou descendência, mas deixou, no entanto, uma caixa de papelão, dentro da qual se encontram apontamentos, anotações, rascunhos de cartas, rascunhos de conferências, de palestras variadas, um conto, prováveis capítulos de um livro de memórias que quem sabe ele quisesse escrever. Não, você não me respondeu por que Já vou a troca de explicar. nomes. Não, porque se é um romance, é um romance. E eu realmente, porque não queria escrever um livro de memórias, gostei muito da explicação do Mirlando, mas na verdade eu não queria escrever um livro de memórias porque não me considero à altura,
mas queria contar a minha história, né? E então eu encontrei esse recurso. As pessoas citadas sabem muito bem que eu estou falando delas, né? Haverá quem os reconheça com absoluta tranquilidade. Poucos não reconhecerão. Entre os citados, acho que todos reconhecerão, porque não há dificuldade em reconhecer realmente. Agora, o chamado público em geral, quem tiver a bondade de me ler, não precisa saber certas coisas, não precisa saber os nomes corretos. Para quem não sabe, o Mino tem, me ajuda, Mino. O Mino tem uma grande história de dirigir órgãos importantes da imprensa brasileira, fora os que ele passou sem dirigir. Ele criou o Jornal da Tarde. Estou certo? O Jornal da Tarde foi uma das... Bom, criar é sempre uma palavra, Quer dizer, um verbo muito generoso. Mas eu comandei a primeira redação. Criou um estilo específico de um jornal, que é um jornal importante, que foi uma grande novidade na época, porque trazia uma linguagem diferente, um jornalismo diferente do que se fazia na época, que foi um sucesso e é um jornal importante. Veja, saiu das mãos do Mino Carta, eu me divirto com uma das revistas que ele dirigiu, que é Quatro Rodas. Ele não guia, mas fez uma boa revista, Quatro Rodas. Fez um foi a primeira, essa foi a primeira. O Jornal da República, que foi um jornal que durou de boa qualidade, que durou pouco tempo, provavelmente porque era de boa qualidade. Não, mas aí poderíamos até falar disso, mas não é por isso. O que eu esqueci aí? Revista Isto é. Lembrei em tempo. A Senhor Semanal. Senhor Semanal. E a Carta Capital. Carta Capital, que é uma revista importante hoje, e que o mundo executivo e político brasileiro acha indispensável, porque é uma revista que aprofunda, não tem tudo, mas ela se aprofunda nos assuntos que cobre, se aprofunda muito bem e de maneira extremamente competente. Mais um amigo está aqui na minha frente. Sou amigo também. Minha entrevista. Mino, você tem uma constante que nós falamos antes da entrevista, que é ter se chocado com os seus os donos das empresas. Você sempre acaba trombando com a empresa com a qual você trabalha. As empresas que são irracíveis, ou a irracibilidade está em você? Bem, é preciso deixar bem claras algumas coisas. Primeiro, eu não me choquei com a família Mesquita. Saí do Jornal da Tarde, muito bem. No dia em que eu deixei a redação, havia um bilhete do Rui Mesquita em cima da minha mesa, dizendo: você voltará quando quiser e será sempre o filho pródigo. Portanto, saí muito bem do Estado. Apenas me tentava muito a ideia de fazer uma revista semanal como a Veja. Até porque eu sabia que na Veja teria um tipo de autonomia que nas organizações do Estado, né, eu não poderia ter, evidentemente. Por quê? Porque lá tinha uma autonomia técnica, digamos assim, total, enorme. Realmente me permitiram fazer o que eu bem entendesse, juntamente com uma equipe muito válida e valente. Mas do ponto de vista político não tinha espaço algum, evidentemente. A opinião era a dos donos da casa. E a minha relação com eles sempre foi muito leal e muito clara. Já na Veja eu sabia que teria que ocupar também um espaço político. E isso também me tentava, né? E realmente foi uma experiência extraordinária e decisiva na minha vida de jornalista, porque foi aí que eu comecei a achar que o jornalismo tinha sentido. Uma coisa que eu penso muito é que eu provavelmente não teria sido jornalista se não tivesse vivido no Brasil. Quer dizer, o Brasil me fez jornalista. E isso tem a ver com a sua pergunta e com a resposta que eu estou lhe dando. Porque virei jornalista e percebi o quanto a nossa elite é feroz, ignorante, e o quanto ela é violenta, eventualmente,
e o quanto ela é responsável pela situação em que esse país se encontra. Então, eu entendi que o jornalismo não existe sem o exercício do espírito crítico e sem a fiscalização diuturna com o poder. E isso acaba mais cedo ou mais tarde te colocando em choque com o patrão, porque o patrão da mídia faz parte do poder, ele é um dos rostos do poder, né? É uma das faces. E é inevitável, portanto, esse choque, porque ele tem interesses entrelaçados com aqueles do governo, das autoridades variadas, etc., como muito bem sabemos. Agora, existe um episódio determinante da sua saída da Veja, ou você julga como, por esse tipo de análise que você fez, você atribui razões de poder mesmo Não, eu acho que no caso da minha saída da Veja, existe um episódio que o precipitou, evidentemente. Aliás, está contado no livro, e esse está contado como se fosse o tal conto que o jornalista falecido, o velho jornalista falecido, deixou na tal caixa de papelão. Então lá dentro tem esse conto, que na verdade é um relato desse desenlace meu na Abril, né? Esse desfecho da minha estada na Abril para dirigir a revista Veja. E até para assumir um posto mais importante, porque eu era, além de ser diretor de redação da Veja, eu fazia parte do conselho, diretor da editora. E, chamado a isso no começo de 74, né? A Veja foi lançada em 68. Mas enfim, esse episódio está contado aí num estilo quase jornalístico, eu diria. Quer dizer, num tom diferente do tom do resto do livro, que pretende ser mais literário. Nino, tem um momento no livro, ainda você, na revista Veja, você vai com um dos filhos do senhor Vitor Tivita, falecido publisher da Veja. Sim. Você vai ao então chefe do gabinete civil, Sim. Goberido Couto Silva, general. Sim. E há um diálogo que eu achei estranhíssimo, porque a primeira pergunta, eu não sei se foi o Robert ou o Richard, a primeira pergunta é: você vai fechar a Veja? A pergunta que ele dirige ao Goberido. Não. Essa história, você não... Está no livro. Não está no livro. Eu vou te achar. Não, eu conto, isso faz parte do conto. Isso faz parte do conto. Faz parte do conto, e aí dou até o nome aos bois. Sim, são nomes. São os nomes mesmo, porque no conto os nomes são aqueles. Sim, né? daí... São aqueles... Não, a história é outra. Eu ia ao encontrar o general Goberido. Sim, ele te acompanha. Então. Não me acompanha, não. Ele sorrateiramente sabe que eu vou me encontrar com o Goberido. Ele nem conhece o Goberido, nunca viu o Goberido, nunca sentou perto do Goberido, e ele se encontra na sala... na sala de espera do gabinete do general Goberido. Ele está lá, eu o encontro lá. Eu até vou com os meus 2 filhos, porque tinha decidido arrebimbar um malho, queria me divertir um pouco e mandei alugar uma limusine preta e viajei com os meus 2 filhos e cheguei lá assim. E ele implorando que eu o deixasse entrar. E eu disse não, que eu não queria deixá-lo entrar. Eu queria conversar com o Goberido. Eu tinha combinado, inclusive, com o pai dele, que eu iria, por isso ele soube e foi. E aí ele implorou, eu disse, bom, tudo bem, então você vai, se você ficar quieto. Você não vai abrir a boca. Robert. A minha relação com o Richard nunca foi uma relação difícil, no fundo, até porque o Richard é uma pessoa muito direta, muito franca, não há nada de subdoloso nele, né? Mas, enfim, então eu disse, você fica quieto, você não abre a boca, aí você pode entrar. Aí entramos. E aí eu disse ao Goberido, os senhores querem fechar a nossa revista? Ele disse que eu tinha combinado com o pai dele, porque eu tinha dito ao pai dele, se eles querem fazer a censura aqui em Brasília às terças-feiras, isso significa fechar a revista, não adianta. Então, temos de esclarecer isso. Querem fechar?
Se quiserem fechar, tudo bem. É uma revista que saía no fim de semana, censurada da terça-feira. Saía segunda-feira, e nesse tempo fechava os sábados, diga. Então eu disse, querem fechar a revista? Eu disse, não, claro que não. Então não dá para fazer se vocês não querem fazer. E expliquei por quê. A pergunta foi sua. Claro, imagine, o outro quieto. Não, o outro obedeceu a senha estabelecida, enfim, a regra que eu tinha fixado. Aí, não, olha, então é isso e tal, eu expliquei, e ele respondeu, e acertando, ele disse, bom, então eu vou pensar nisso e vou lhe dizer o que se pode fazer até amanhã, enfim, até o fim dessa semana. Quando nós tínhamos encerrado essa conversa, que era a conversa, o Roberto Civita disse, mas por acaso o senhor tem alguma coisa com o Milor Fernandes? Porque isso tudo tinha sido precipitado. A censura tinha saído da Veja. Eu tinha negociado com o Falcão, ministro da Justiça, a saída da censura da Veja, antes ainda da posse de Geisel. E eles não tinham entrado. Os Civita navegavam na treva, né? Eles eram desses que viajam pelo país, olham os coqueiros com as criancinhas, aos netos, no caso do Vitor, filhos, no caso do Robert, e dizem, olha o coqueiro, que bonito, quer tomar uma caipirinha. Isso era o Brasil para eles, né? Então nunca tinham visto o Golbery, nunca tinham entrado em contato realmente com políticos de peso. Mas, então, ele disse, e o Milor Fernandes, porque tinha saído uma charge do Milor Fernandes, que mostrava um torturado, pendurado numa parede, havia na porta da cela saía um balão no qual se lia nada consta. Então ele disse para o Golbery, o senhor tem alguma coisa contra o Golbery? Contra o Milor Fernandes? Alguma coisa assim, enfim, o senhor quer a cabeça do Milor Fernandes? Aí o Golbery disse, mas senhor Civita, eu não foi pedido nada. E despediu-se dele com um aceno. Quando saímos, ele disse, você é um calhorda. Eu te disse para ficar quieto, você só fala besteira. Mas olha, se é possível você fazer uma coisa dessa. Você estava oferecendo a cabeça de alguém. Depois ofereceram a minha ao Falcão, evidentemente. Deixa eu te fazer uma pergunta besta. O Golbery, na sua visão, isso é para você o defina. Não pense que a pergunta é tão besta assim. Não, vinda de você. Vinda que a pergunta é besta, vinda de um besta, apenas besta. Pensar isso é uma vergonha. Que é o seguinte, Mino, o Golbery era um democrata? Não sei. Eu acho que o Golbery era uma figura cordial, simpática, uma pessoa que via realmente a tortura e a censura como algo muito ruim para o próprio regime. Tinha uma visão do mundo muito maniqueísta, né? Mundo em branco e preto, leste e oeste, bem e mal, né? Deus e diabo, luz e sombra. Era um homem cheio de contradições, politicamente falando, né? Mas tinha uma visão, a impressão que eu tive. Agora, o plano da distensão, que depois virou abertura, estava exclusivamente na cabeça dele. O Geisel não estava entendendo bolhufas. Tanto que, numa entrevista recente, que saiu num livro, né, acabou sendo publicada em livro, um livro desse tamanho, o Geisel se vangloria dos seus acertos em política econômica, né? E muitos discutem isso, aliás, e tem sérias dúvidas a respeito, acham que uma das desgraças começou ali. Ignora a parte política, tanto que ele começa dizendo que eleição direta não é com ele, entendeu? E o projeto de distensão ia desaguar naturalmente em eleições diretas, primeiro para os governos dos estados e depois para o presidente da República, algum dia, não se sabe quando isso estava na cabeça do Golbery, mas era o desfecho. Ele, eleição direta, não queria. E além disso, justifica a tortura.
nessa sua entrevista. Nessa sua entrevista. Porque você não estava entendendo o que era o plano do tal Golbery. Quando o Golbery ficou doente, em 75, ele teve um descolamento da retina, acabou na Espanha para operar e tal, e ficou fora do governo longos meses. Durante a ausência do Golbery, quer dizer, o Golbery já estava de volta ao Rio, mas entrevado ainda, em plena convalescença, ele pronunciou o famoso discurso da pá de cal, parece obra inefável do ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso. Na verdade, o texto seria dele, segundo o Golbery era, e aquele discurso que levou o Ulisses Guimarães a dizer que era o país do Idi Amin, enfim, que parecia o país do Idi Amin, teve era uma comparação que o Geisel não perdoava no livro. Claro, claro. Então, você acha que eu pareço com o Idi Amin? Ainda no livro, né? Esse livro de memórias ele cita, isso é uma coisa que ele... Sim, mas veja, esse discurso da pá de cal, que dizia é preciso dar uma recueta e tal, esse discurso precipitou a escalada do terror, que culmina meses depois, o discurso é do começo de agosto, termina no fim de outubro, com a morte de Vlad Herzog, antes uma montanha de prisões, e depois com a morte do operário, do Manuel Fiel Filho, que é a vítima totalmente involuntária, né? Quer dizer, no fundo, o Golbery, eu tenho uma visão de que ele era um homem complexo, quer dizer, não era linear e simples, mas que ele buscava com clareza nas conversas, nas entrelinhas das conversas que ele tinha com as poucas pessoas que ele conversava na imprensa, e eu era uma dessas pessoas. Sim. Eu sei que você tinha um contato bastante frequente com ele. Sim. E era difícil a gente conversar com ele e não nos entregarmos a ele, que essa eu acho que é uma habilidade necessária num jornalista, saber o suficiente de aproximação e a distância que deve ser mantida. Então eu via nele uma pessoa que... quer dizer, os fatos mostravam que o que ele nos dizia era verdadeiro. Então, é uma pessoa extremamente interessante. Ele é interessantíssimo. Agora, quem tem, por exemplo, um depoimento muito bom em relação ao Golbery é o Dom Paulo Evaristo. Dom Paulo Evaristo fala do Golbery com respeito e com simpatia, né? Nina, eu vou te pedir um tempo, vamos para o intervalo e voltamos já para continuar a conversa com o jornalista Nino Castro. Até já. Vidas Cruzadas, a nova novela da Rede Record. Um grande elenco, uma história envolvente, cenários inesquecíveis. Vidas Cruzadas. Estreia amanhã, 8h15 da noite. Desenho de última geração. Limpeza superior. Sensação extraordinária. Apresentamos a revolucionária escova dental Oral-B Cross Action. Suas exclusivas cerdas cruzadas Voice Cross penetram para descolar e remover mais placa do que as escovas dentais mais vendidas. Para dentes mais limpos e saudáveis, a nova escova dental Cross Action da Oral-B, a marca mais usada pelos dentistas. No aniversário de Fábio Júnior, um programa especial com as presenças de Luciana Mello, Jairzinho, Jean Giovanni, Paulo Ricardo, Simone. Programa Fábio Júnior, sexta após é show com Adriane Galisteu. Ana Maria é boa amiga, ótima pessoa. Sabe tudo sobre as melhores opções de investimento. Nada sobre boliche. Não perca a oportunidade de falar com ela na hora de aplicar seu dinheiro. Mas nunca sobre técnicas de boliche. HSBC. Todo o nosso talento dedicado a oferecer as melhores oportunidades para você.
solução mais eficiente em telecomunicações para empresas. Mais velocidade, mais informação, mais economia. Com qualidade. Hélio Restaurante. Entrega essa pizza e depois vai ao banco. Banco? Putz. Entrega essa pizza e depois vai ao banco. Banco Real. Vai pela internet. Existem muitos bancos virtuais. Só um é real. Abra sua conta. TV tela plana é Vega e só Vega é Sony, a mais completa linha de 21 a 53 polegadas. TV é Sony Vega. Pensa Sony. Rede Record e o Passando a Limpo entrevistando o jornalista Mino Carta, que está lançando o Castelo de Amba. Mino, dia 22, você autografa em São Paulo o livro da editora Record. Da editora Record, na FINAC. Na FINAC, em São Paulo, e dia 29 no Rio, na Argumento. Na Argumento. Agora, os horários... Eu gostaria de dizer uma coisa que eu realmente me apraz pronunciar. Essa edição é admirável, meu Deus. Quer dizer, mérito da editora. Da editora. Ela é bonita, bem feita, feita até, diria, carinhosamente. E eu estou comovido com a coragem desta editora, que decide publicar um livro tão polêmico, né, que será certamente recebido por alguns órgãos da imprensa nativa com estrondoso silêncio, como diz o Bob Fernandes. Mino, deixa ir as perguntas dos telespectadores. O Tiago Dalmaso pergunta: caro senhor Mino Carta, no editorial da última Carta Capital, o senhor disse que é contra o projeto Folha. Mais especificamente, no que o senhor é contra o projeto Folha? Eu estou falando do projeto Folha porque numa entrevista que dei a uma revista, a revista República, leio na introdução que eu desprezo os jornalistas da Folha. Isso não é verdade. Há inúmeros jornalistas da Folha que eu respeito e conheço. E há outros que não conheço, mas respeito do mesmo jeito. Agora, não gosto do projeto Folha. Isso eu disse, inclusive, no auditório da Folha, quando do lançamento do livro do Carlos Eduardo Lins e Silva sobre o projeto Folha. Eu fui chamado pelo editor para escrever o pós-fácio do livro. Disse ao editor: olha, eu não vou escrever um pós-fácio a favor, porque não gosto do projeto. Ele me disse: não, tu escreve assim mesmo. Escrevi, me chamaram para